Seja muito bem-vindo à nossa aula de retorno de tensão, ainda na parte de fundamentos de eletricidade. O retorno de tensão ele é uma característica, um fenômeno que acontece fisicamente nos componentes elétricos, mas que conhecer o retorno de tensão e saber aplicar na prática vai nos ajudar muito com a interpretação de diagramas elétricos, principalmente em componentes em repouso. Por exemplo, você vai medir ali na caixa de fusíveis, em determinados momentos, alguns fusíveis vão ser negativos. Você vai medir negativo dos dois lados do fusível. E a gente mede isso durante o dia a dia da oficina e muitas vezes não sabe por que tem um negativo lá. A aula de hoje serve para esclarecer essa e outras questões e apresentar o retorno como uma técnica de diagnóstico. Então vamos lá. Para a gente começar o trabalho, nós vamos a gente chegar no ponto de trabalhar com retorno de tensão, na prática, entender como aplicar isso num diagrama elétrico. O primeiro passo é a gente entender o seguinte: o que é o retorno de tensão, tá? O que é o retorno de tensão? O retorno de tensão, ele é um fenômeno, como eu disse, que acontece nos circuitos, que é o seguinte, da seguinte maneira. Vou imaginar que você tem aqui um motor elétrico, mas o exemplo é do motor elétrico, mas isso se aplica em qualquer outro componente. E vamos dizer que nesse motor elétrico nós temos uma polaridade presente. Vamos dizer que ele já esteja aterrado e ele está esperando o positivo chegar do outro lado. Então, isso aqui é o símbolo de um motor elétrico para esquemas elétricos. Esse motor elétrico que está recebendo o massa de um lado, enquanto do outro lado, essa parte que eu desenhei em azul, não tiver nenhuma polaridade conectada, vamos dizer que fosse uma chave, um módulo, um relé, o que for, tá? Ele colocaria um positivo, vamos dizer assim. Enquanto aquela chave não fechar, olha que interessante esse fenômeno do retorno. O negativo puro, conectado direto ao motor, se aqui do outro lado não tiver nada, esse negativo, na sua plenitude, sem nenhuma alteração, ele invade o motor, aparece na outra escova, invade todo o circuito até este ponto. Porque daqui para trás a gente tem um positivo puro. Essa região preta a gente chama de negativo puro. Essa região azul a gente chama de negativo de retorno. E essa região que está em vermelho, vou destacar aqui agora, a gente considera ela como um positivo puro. Então, isso é o fenômeno do retorno de tensão. Retorno de tensão é uma polaridade. Quando tem uma carga e essa carga só recebe a polaridade de um lado, essa polaridade invade o consumidor e aparece do outro lado até o rompimento. Isso é o retorno. Ok. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo de por que muitas vezes a gente verifica esse negativo em fusíveis, que são componentes essencialmente positivos. Vamos desenhar aqui um circuito, um diagrama elétrico simplificado. Você tem lá a bateria tem uma chave, vamos dizer que essa chave vem antes do fusível. Fusível, esse aqui é o símbolo universal do fusível. E aqui a gente tem uma lâmpada. Essa lâmpada está aterrada, tá? Você pode fechar dessa forma, ou normalmente os diagramas fecham assim, né? Ao invés de conectar, eles fazem o mesmo símbolo, para economizar desenho, e no carro também para economizar cabo. Essa conexão normalmente é na lata do veículo, a lata ela vira negativo por causa dessa conexão com a bateria. Isso aqui é um símbolo de bateria, placa maior positiva, placa menor negativa, tem baterias que tem várias placas, enfim. Nesse caso aqui, olha o que acontece. O negativo, enquanto essa chave não se fechar, aqui essa região, ele é um negativo puro, porque ele não passou por nenhum consumidor. Em toda essa região destacada em azul aqui, ó, ele é um negativo de retorno, e toda a região anterior à chave é um positivo puro. Quando a chave fecha, tem gente que mede lá no fusível, vê dois negativos, fala, não vou nem fechar, porque vai dar curto. Quando a chave fecha e que uma polaridade pura, nesse caso um positivo, disputa o ambiente com uma polaridade de retorno, a pura sempre ganha. O de retorno simplesmente desaparece. Então você vai ter lá um positivo, positivo, positivo. Quando fechar a chave, positivo, positivo, positivo. Esse retorno ele pode acontecer tanto para o positivo como para o negativo. O negativo ele é mais comum, porque normalmente os componentes são acionados pelo positivo.
Mas, por exemplo, buzina não é assim. Buzina, na maioria dos carros, o interruptor está no lado negativo. Então, se o interruptor está no negativo, quem vai invadir é o positivo. Você vai ter uma invasão de positivo de retorno. Tá bom? Agora, interessante. Terceiro passo é o seguinte: como é que eu uso isso no diagnóstico? Beleza, entendi, professor, que tem lá o retorno, entendi o que acontece. Agora, no diagnóstico, qual que é a aplicação prática disso? A aplicação prática é a seguinte: imaginar que você tem aqui um relé, tá? E esse relé, ele é acionado por módulo. Vou deixar aqui o módulo, por exemplo. Um exemplo diferente, tá? E esse relé, bateria, né? Que, por exemplo, seria uma partida por botão. Veículo de partida por botão pode funcionar assim. Em veículos que efetivamente trabalham assim. E aqui você vai ter lá um motor, por exemplo. Motor de partida, um automático, enfim. E ele é aterrado na carcaça. Olha só que interessante. Vamos dizer que eu realizei aí uma medida. Eu realizei uma medida aqui neste ponto. Aqui, ó. E eu verifiquei que neste ponto eu tenho uma polaridade negativa. Em números, o negativo de retorno e o negativo puro não se alteram, é o mesmo valor. Não tem nenhuma alteração em valor. A partir do momento que eu meço neste ponto um negativo, estou investigando essa região do circuito. Eu medi aqui na série do relé um negativo, olha a quantidade de informações que eu tenho. Eu sei que o meu motor por dentro não está rompido, eu sei que as minhas escovas estão conectadas, eu sei que ele está aterrado, e eu sei que o chicote do motor até o relé não está rompido. Por quê? O meu negativo de retorno chegou até aqui, antes do acionamento. Então, na prática, como é que a gente aplica o retorno? Para a gente varrer grandes regiões do circuito quando aquele circuito não está funcionando, por exemplo. Porque o retorno ele vai invadir, vai aparecer lá no rompimento do circuito. Então essa aqui foi a nossa aula de retorno de tensão. Um resumo breve. A gente tem o que é o retorno de tensão, a invasão de polaridade na ausência de um dos dois lados estar alimentado num consumidor. Segundo ponto, a gente entendeu um exemplo aqui nos fusíveis, né? Por que alguns fusíveis são negativos. E depois a gente entendeu um terceiro exemplo, como exatamente a gente pode utilizar a técnica do retorno de tensão para o diagnóstico. Espero que você tenha aprendido. Bora lá para a próxima aula.